Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus e mais um dia falando um pouquinho sobre o Evangelho Eterno. Essa semana tem sido muito especial, pois é possível sentir o poder de Deus nos conduzindo por sua palavra para aprendermos mais da importância em pregar este Evangelho Eterno. Hoje vamos dar continuidade a este estudo. Se você está chegando aqui agora ao canal Vocacionados pela primeira vez e não faz ideia do que estamos falando, volta um pouquinho aqui no canal no sábado passado e comece a estudar um pouquinho sobre o que nós estamos falando, que é o Evangelho Eterno. E você vai descobrir do que estamos comentando, o quão é importante ter esta consciência. Para você que já é inscrito e inscrita, agora você curte, comenta, compartilha, também deixa o seu comentário ou faz o seu pedido de oração. Pode ser aqui na descrição do vídeo ou mandar pelo WhatsApp. E quem tem mandado mensagens para a gente através do WhatsApp é a Manuela, a Isilda Castro, a Bernadette, o Oséias Silva, a Adriana Santana, a Luísio Freire, também a Cida e o Pedro de Jesus. Muito obrigado por vocês participarem sempre aqui do canal Vocacionados. Deus os abençoe e eu vou estar orando por vocês e eu sei que você vai estar orando por mim também. Agora eu rodo a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 10, versículo 5. O contexto destas palavras de Jesus se dá ali no momento em que ele está enviando os 12 discípulos com instruções específicas para não irem aos gentios ou às cidades dos samaritanos, e que a pregação do Evangelho naquele momento deveria se concentrar em buscar as ovelhas perdidas de Israel. Todo o contexto da missão que foi dada aos discípulos por Jesus, que está no livro de Mateus, pode ser também observado com o que estamos estudando esta semana no livro do Apocalipse. A missão é a mesma: pregar que o reino de Deus está próximo. O ponto que difere da ordem de Jesus aos discípulos em Mateus 10 e a missão do anjo em Apocalipse 14, verso 6, é que a mensagem de salvação teria que ser apresentada aos judeus para que se cumprisse a profecia de Isaías 53, versículo 3. Outros versículos também falam da rejeição que o Evangelho Eterno e Jesus sofreriam e como sofreu por parte dos judeus. Para entender mais sobre isso, leia com calma Salmo 118, versículo 22, Isaías 8, versículo 14, Marcos 8, versículo 31, Lucas 9, 22, João 1, verso 11 e Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Essas passagens destacam que Jesus e o Evangelho Eterno foram rejeitados pelos líderes religiosos, pelo povo e pelas autoridades da época, cumprindo assim as profecias do Antigo Testamento sobre o sofrimento e a rejeição que ele, Jesus, enfrentaria durante o seu ministério terreno. Mas além da instrução de pregar apenas para os judeus, Jesus também instruiu os discípulos a realizarem milagres e curas, como também curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos e expulsar demônios. Jesus também os instruiu a fazer todos estes milagres de graça, ou seja, sem cobrar qualquer pagamento ou recompensa material. Algo bem diferente da maioria dos líderes religiosos de Israel naquela época. Essas instruções de Jesus aos discípulos destacam, assim, a importância da missão deles de pregar o Evangelho e de cuidar das necessidades físicas e espirituais das pessoas. Eles foram, assim, comissionados a se concentrarem em Israel logo de início, mas a mensagem de Jesus, claro, se espalharia eventualmente por todas as nações. Já a ênfase em dar de graça também sinaliza e enfatiza a generosidade, compaixão e amor incondicional que os discípulos deveriam ter ao ministrarem às pessoas em nome de Jesus. E sabendo de tudo isso, a proclamação do Evangelho Eterno passa então a ser uma tarefa fundamental hoje, como também foi para a igreja primitiva. A mensagem do Evangelho que devemos pregar é a mensagem que está contida lá em João 3,16. Essa é a mensagem universal, que abrange todas as culturas, raças e nações, e deve ser compartilhada com todos,
independentemente da sua origem, língua ou religião. Pois quando os judeus recusaram o evangelho eterno, o convite também passou a ser feito diretamente aos gentios. E aí você pode estar se perguntando, quer dizer então que só os judeus seriam salvos? Não. Quer dizer que agora a oportunidade de abençoar o mundo, levando a mensagem de salvação, deixou de ser de exclusividade do povo judeu. E essa abrangência ou extensão da proclamação do Evangelho Eterno pode ser vista a partir da grande comissão dada por Jesus Cristo aos seus discípulos lá em Mateus, quando ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Deus Espírito Santo. Ensinem estes novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, versículo 19 e 20. Essa comissão não é apenas para os primeiros discípulos de Jesus, mas também para todos os discípulos em todo o tempo e era desta terra. A proclamação do Evangelho Eterno, portanto, é uma tarefa contínua e interminável que deve ser realizada em todo o mundo até que Jesus volte. Além disso, a extensão da proclamação do Evangelho Eterno é reforçada pelas palavras de Paulo em Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15, que diz: mas como poderão invocá-lo se não creram nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Paulo está enfatizando aqui a importância da proclamação do Evangelho e destacando que as pessoas não podem crer em Jesus se não ouvirem falar dele. É por isso que a proclamação do Evangelho Eterno é parte importante da nossa missão e do nosso chamado, porque é a única maneira das pessoas conhecerem a verdade sobre Deus e serem salvas. Foi o próprio Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Não há outro caminho para a salvação e a vida eterna senão através de Jesus Cristo. E a proclamação deste Evangelho Eterno é a única maneira das pessoas ouvirem falar de Jesus e serem salvos por meio dele. Você consegue perceber então a importância do seu e do meu envolvimento na pregação do Evangelho? Além disso, a proclamação deste Evangelho Eterno ganha ainda mais importância, porque é um ato de obediência ao mandamento de Jesus. Foi o próprio Jesus que disse: se me amas, guardareis os meus mandamentos, em João 14, 15. E a grande comissão é um dos grandes mandamentos de Jesus. E proclamar o Evangelho Eterno é a maneira de obedecer a este mandamento e demonstrar o nosso amor por ele. Também é importante lembrar que a proclamação do Evangelho Eterno não é apenas uma tarefa para os líderes da igreja ou para os missionários em tempo integral, que são assalariados, mas é para todos os discípulos de Jesus Cristo. Cada um de nós tem a responsabilidade de compartilhar a mensagem deste Evangelho com as pessoas ao nosso redor e em nosso círculo de influência. E isso pode ser feito através das nossas palavras, mas também através das nossas ações e testemunho de vida. Quando vivemos de acordo com os ensinos de Jesus, estamos proclamando o Evangelho com as nossas vidas. E este é, com certeza, o Evangelho que mais impactará e salvará vidas. Então, proclamar o Evangelho Eterno também é um ato de amor ao próximo. Quando compartilhamos a mensagem do Evangelho com as pessoas, estamos oferecendo a elas a oportunidade de conhecer a verdade sobre Deus e experimentar a salvação e a vida eterna. E isso é um ato de amor e compaixão que demonstra que nós estamos nos importando com o bem-estar espiritual e eterno deles também. Além disso, a proclamação do Evangelho Eterno é importante porque é uma expressão da nossa gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós em Jesus Cristo quando este morre na cruz. E quando entendemos este grande amor de Deus e a magnitude do sacrifício que Jesus fez ali na cruz, não podemos deixar de compartilhar esta mensagem com os outros. E pregar o Evangelho Eterno passa a ser um ato de gratidão e adoração a Deus por sua graça e misericórdia em nossas vidas. Proclamar o Evangelho Eterno também é importante
porque é uma parte essencial do plano de Deus para a salvação da humanidade. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. E a proclamação do Evangelho Eterno, então, é uma parte vital deste plano, pois é a maneira pela qual as pessoas ouvirão falar de Jesus e serão salvas por meio dele. E quando proclamamos o Evangelho, também estamos participando ativamente do plano de Deus para a salvação da humanidade, e a sua extensão é universal e deve ser realizada em todo o mundo, lembrando até que Jesus volte. Está claro até aqui que o anjo do Apocalipse 14, versículo 6, que tem o Evangelho Eterno para pregar, é você, sou eu? A grande comissão de Mateus 28, 19 e 20 e a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, verso 6, estão intimamente ligados, estão relacionados, pois ambos têm a ver com a proclamação do Evangelho a todo mundo. E quem vai cumprir esta missão serei eu e será você. E o anjo do Apocalipse 14, 16 é descrito como tendo a mensagem do Evangelho Eterno para proclamar a todas as nações, tribos, línguas e povos. A mensagem é descrita como um convite para adorar a Deus e dar glória a Ele, pois chegou a hora do seu julgamento. O anjo, então, anuncia que o Evangelho será pregado a todo mundo como um testemunho para todas as nações. E só assim, então, é que virá o fim. Ambas as passagens destacam a importância de proclamar o Evangelho a todas as nações. Em Mateus 28, Jesus ordena que seus discípulos saiam e façam outros discípulos em todas as nações, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Já o primeiro anjo de Apocalipse 14, 6 também é visto com uma mensagem para todas as nações, tribos, língua e povo. A mensagem do anjo é um chamado para adorar a Deus e dar glória a Ele, pois é chegada a hora do seu julgamento. Isso enfatiza a importância da proclamação do Evangelho a todas as nações e povos, para que todos tenham a oportunidade de adorar a Deus e receber a sua salvação. Jesus também, em Mateus, ordena que os seus discípulos ensinem todos a guardarem as coisas que ele ordenou. E isso não se limita apenas aos ensinos da doutrina cristã, mas inclui a prática dos ensinamentos de Jesus. Por isso, eu e você devemos ser exemplos vivos do amor, da graça e da misericórdia de Jesus em nossa vida, mostrando assim aos outros o que significa seguir a Cristo. A mensagem do anjo é um chamado para que as pessoas se voltem para Deus e se arrependam dos seus pecados, porque o julgamento de Deus está próximo. E o Evangelho é a única maneira pelas quais as pessoas conhecerão a Deus e serão assim reconciliadas com Ele. E é por isso que é tão importante que esta mensagem seja proclamada a todas as nações, para que todos tenham a mesma oportunidade que eu e você tivemos de ouvir e responder positivamente ao Evangelho. Por fim, ambas as passagens destacam a importância da perseverança na proclamação do Evangelho. Em Mateus 28, Jesus promete que estará com seus discípulos até o fim dos tempos, dando-lhes força e encorajamento para que eles continuem a pregar o seu Evangelho. O primeiro anjo de Apocalipse 14, verso 6, enfatiza que a mensagem do Evangelho deve ser pregada a todo mundo, como um testemunho para todas as nações, e só então virá o fim. A grande comissão de Mateus 28, 19 e 20 e a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, verso 6 são indivisíveis, e ambas enfatizam que a proclamação do Evangelho é uma missão vital que deve ser cumprida para que todas as nações tenham a mesma oportunidade que eu e você tivemos de ouvir e assim responder positivamente à mensagem de salvação em Jesus Cristo. Que eu e você possamos fazer muito bem a nossa parte hoje e até a volta de Jesus. Pense nisso, leia sua Bíblia, faça a sua escolha, pregue o Evangelho e que Deus nos abençoe. Este conteúdo também está na Web Rádio Ecoar. Aproveite para se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações, deixar o seu curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o Evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.